Olá, sou Eliette Almeida, enfermeira residente em saúde do adulto, e hoje vamos falar sobre a sistematização da assistência de enfermagem e o processo de enfermagem no cenário da Covid-19. E o que vamos aprender? As diferenças conceituais entre a sistematização da assistência e o processo de enfermagem, os aspectos éticos e legais que regulamentam a SAI e o processo, as etapas desse processo, as competências exigidas pelo profissional enfermeiro, as principais vantagens encontradas durante a implementação do processo e como esse processo pode estar associado ao paciente crítico acometido pela Covid, considerando os principais diagnósticos e intervenções de enfermagem. Mas a gente pode se perguntar qual o impacto desse tema na assistência. E o objetivo é oferecer subsídios para organizar, planejar, executar e documentar as ações a fim de padronizar o trabalho de enfermagem durante a assistência a esse paciente acometido pela Covid. Mas é importante também que definimos o que é a SAI e o que é o planejamento de enfermagem. O COFEN estabelece que a SAI é a forma de organizar o trabalho profissional quanto ao método, quanto ao pessoal e quanto ao instrumento, ou seja, é a forma como o profissional vai organizar e sistematizar a assistência do cuidado ao paciente. Enquanto que o processo de enfermagem, ele é um instrumento metodológico e documental proposto para guiar e sistematizar a assistência. Vamos a um exemplo na prática. Duas enfermeiras conversando durante a passagem de plantão. No exame físico do Sr. Francisco, identifiquei um bexigoma. Os testes complementares para facilitar a micção espontânea foram realizados sem sucesso. Então, passei um catéter vesical intermitente. Tudo foi feito conforme o protocolo institucional. E a outra responde: trabalhamos tanto, são tantas rotinas e protocolos a serem seguidos, mas ainda bem que não fizemos a tal sistematização da assistência. Mais uma moda da gestão, mais trabalho para nós. E pensemos: a enfermeira realmente utilizou o termo de forma correta? É sistematização da assistência ou o processo de enfermagem? E será que ela não o fez na prática? Porque se analisarmos o seu discurso, vamos ver. Realizou um exame físico, identificou um problema, implementou metas, desenvolveu as ações, avaliou. Como não obteve o êxito, então implementou novas ações, tudo isso conforme o protocolo institucional. Vemos que a sua assistência foi pautada segundo o protocolo institucional e que ela acabou desenvolvendo as etapas do processo de enfermagem conforme veremos a seguir. É importante também falarmos sobre os aspectos éticos e legais, onde a Resolução COFEN de 2009 estabelece que a sistematização da assistência e o processo de enfermagem deve ser realizado em todo o espaço público ou privado onde ocorreu o cuidado de enfermagem, e que é privativo do enfermeiro liderar e executar e avaliar as etapas do processo de enfermagem, bem como o diagnóstico. O técnico e auxiliar de enfermagem também participam desse processo de enfermagem na execução e no que lhes couberem. A Resolução COFEN de 2017, que aprova o Código de Ética, determina que é direito do profissional aplicar o processo de enfermagem e é dever do profissional documentar conforme as suas competências legais. Vamos às etapas do processo de enfermagem. São 5 etapas, caracterizadas como coleta de dados, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Essas etapas elas são interrelacionadas, interrecorrentes e interdependentes. A primeira etapa, que versa sobre a coleta de dados, é o momento de obtenção de informação sobre a pessoa, família ou coletividade humana. É a partir desse momento que coletamos dados do prontuário, do paciente, do familiar ou do responsável legal. Só que essa coleta ela não se dá de forma aleatória. Ela tem um embasamento teórico-científico, que aqui no HC, o instrumento para coleta de dados é pautado a partir da teoria das necessidades de Van da Horta. A teoria da necessidade humana de Van da Horta tem como base a teoria de Maslow, onde o indivíduo ele tem a autorrealização definida a partir das necessidades humanas básicas. São elas as necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, necessidade de associação, afeto, necessidade de autoestima e necessidade de autorrealização. Aqui no HC nós temos esse instrumento de investigação de enfermagem de 24 horas, que tem como base a teoria humana de Van da Horta, onde os pacientes são avaliados de forma contínua a cada plantão. A segunda etapa, definida como diagnóstico, é o momento de interpretar e agrupar os dados coletados. O sistema que permite fazer o processo de enfermagem no HC, que é o AGHU,
ele utiliza como base de dados para o diagnóstico a NANDA, a CIP e a ISO. Porém, o AGHU ele contém características peculiares, porque mesmo contemplando as 3 referências, ele ainda mantém características próprias. Esse é o espaço do AGHU, onde o profissional enfermeiro ele pode estar inserindo os diagnósticos de enfermagem a partir da coleta de dados. A terceira etapa do processo de enfermagem, chamada de planejamento, é o momento dos resultados que se espera alcançar das ações ou intervenções. No AGHU, temos o item de complemento, onde o profissional enfermeiro vai estar inserindo as ações ou intervenções que vão ser aplicadas durante o plantão para aquele paciente frente aos problemas apresentados. A quarta etapa de implementação é o momento de execução das ações e das atividades que antes fora planejada. Então, é o momento que realmente vão ser implementadas essas atividades, seguida da quinta etapa, que é a avaliação, que é o momento que vai se verificar se houve mudança nas respostas do indivíduo, se vai ser necessário uma mudança, uma adaptação, e vai verificar também as adaptações necessárias para as etapas do processo de enfermagem. Como são etapas interrecorrentes e interrelacionadas, então faz parte do cenário da avaliação observar a resposta do indivíduo. Mas quais as competências e estratégia o enfermeiro necessita para implementar o processo de enfermagem? Como competências e estratégias, trazemos a forma de pensar criativa, crítica, ética e lógica, o pensar de forma holística, a capacidade de liderar, de supervisionar e de ouvir, possuir experiência e habilidade técnica e relacionamento interpessoal. Também é importante obter o conhecimento científico neste momento. Quanto às vantagens que vão existir para a implementação do processo de enfermagem, é importante destacar o aprimoramento teórico e científico, a facilidade de comunicação entre a equipe, o raciocínio clínico que é demandado para produzir o processo de enfermagem, a tomada de decisão ela é baseada em evidências e o respaldo para a assistência, portanto. Então, é importante que essas informações elas estejam documentadas conforme dever do profissional e também é importante destacar que mesmo quando as atividades não forem implementadas, elas precisam estar registradas também. Os principais diagnósticos no COVID. Sabemos que um paciente acometido pelo COVID-19 ele tem muitos diagnósticos de enfermagem. Porém, aqui vamos considerar os principais, sendo ele risco de infecção, ventilação espontânea prejudicada, desobstrução ineficaz das vias aéreas, resposta disfuncional ao desmame ventilatório, risco de aspiração, risco de choque, risco de lesão por pressão, integridade da pele prejudicada, risco de lesão de córnea, déficit do autocuidado, processos familiares interrompidos e risco de solidão. Diante de todos esses diagnósticos, nós vamos trazer aqui os principais diagnósticos de enfermagem que o profissional pode estar utilizando no AGHU para estar realizando o seu processo de enfermagem. Vamos considerar um paciente crítico. Estamos aqui considerando um paciente crítico. Portanto, consideramos que esse paciente está em ventilação mecânica por intubação e a gente precisa estar estabelecendo aqui quais são essas atividades que vão estar sendo desenvolvidas. É importante destacar que a prescrição no AGHU ela tem diagnósticos já padronizados, que não estão diretamente ligados ao COVID, mas que o profissional enfermeiro ele pode estar adaptando no item de complementos. Então, ele vai utilizar da prescrição do AGHU, que já existe, e vai utilizar o complemento adaptado. Então, por isso que é importante as estratégias do enfermeiro para implementar o processo de enfermagem. Ele vai estar associando o conhecimento que ele traz, teórico-científico, ele vai também associar as necessidades do paciente e vai avaliar também o nível de capacidade da equipe, o quanto que elas estão treinadas e o quanto que ele precisa estar deixando ali registrado e aprazado esses cuidados para a sua equipe. Pois a gente sabe que normas e protocolos institucionais precisam ser seguidos. Então, iremos pensar sempre no sentido de colocar características que são específicas para aquele paciente, considerando o COVID-19. Então, vamos falar da oxigenoterapia por ventilação mecânica. Quais são os cuidados que esse enfermeiro precisa estar atento para deixar registrado no item de complementos para sua equipe? Evitar estar desclampeando o tubo traqueal do ventilador mecânico.
E, se estritamente necessário, clampear esse tubo para evitar a aerosolização. Um outro cuidado que o profissional tem que estar atento é quanto à questão da aspiração de secreções. Justamente para evitar aerosolizações, ele precisa deixar uma série de cuidados registrado para a equipe com base naquele paciente, como, por exemplo, o sistema de aspiração deve ocorrer por meio de sistema fechado, deve registrar os aspectos e a quantidade. Quando foi feito o procedimento, precisa ser registrado. Se não foi feito, por instabilidade hemodinâmica ou qualquer outra alteração, precisa ser registrado também. Um outro exemplo de prescrição que o profissional pode estar registrando é os cuidados quanto à aspiração de traqueostomia e tubo endotraqueal, que aqui eles estão elencados juntos, no item de prescrição, porque o complemento ele acaba sendo similar às duas situações. Mas é importante que o profissional esteja atento a essas variações. Quais os cuidados que o profissional pode estar deixando registrado? Não utilizar o soro fisiológico dentro do tubo para realizar a aspiração, no sentido de umidificar essa secreção, porque além de gerar aerosolização, não existe também evidência técnico-científica de que essa é uma prática segura. Portanto, não é o correto utilizar numa situação de COVID e deve-se utilizar o filtro HME, para não utilizar o copo do ventilador. O profissional precisa estar atento para estar deixando isso respaldado de forma legal. Considerando que esse paciente ele teve uma piora clínica, ele estava entubado e agora ele apresenta desconforto respiratório grave e ele vai precisar então ser pronado. Quais são os cuidados que esse profissional enfermeiro ele precisa estar atento neste momento? É preciso que ele esteja atento ao risco de desenvolvimento de lesão por pressão nesse paciente, considerando que esse paciente irá ficar em posição de prona por 16 horas. Para isso, é importante que o profissional ele deixe registrado num item de complementos quais são os cuidados que a equipe precisa adotar frente a essa circunstância. Então, é importante deixar registrado que não vai haver mudança de decúbito, já que ele vai se manter em prona durante as 16 horas, conforme o protocolo institucional. No entanto, existem algumas alterações na mudança de decúbito que podem ser feitas, como, por exemplo, a mudança quanto ao posicionamento dos braços e da cabeça a cada 2 horas e pequenos ajustes nas regiões do quadril e membros inferiores. É necessário também ter uma atenção quanto à proteção das proeminências ósseas, utilizar placas de hidrocoloide, filme transparente nas regiões de proeminências e principalmente monitorar as fontes de pressão da pele. Conforme o protocolo institucional do qual já conhecemos, quanto à utilização de coxinhos, manter lençóis esticados, evitar umidade, manter a pele hidratada, enfim, esses já são cuidados que são contínuos e que compreendemos que, de forma geral, a nossa equipe já conhece esses cuidados. Então, a gente precisa estar adaptando os cuidados que são necessários frente ao COVID, considerando aqui a situação de pronação, para a gente poder estar deixando isso delimitado para a nossa equipe. Mas para isso a gente precisa saber o quanto que a nossa equipe está capacitada, qual o nível dela de capacitação frente aos protocolos institucionais para a gente estar deixando isso documentado. Considerando então que esse paciente ele teve uma melhora depois da pronação e que é necessário então uma avaliação dele para uma provável extubação, então quais são os cuidados que esses profissionais precisam estar atentos para o registro no AGHU? É necessário a equipe estar atenta quanto aos sinais de deterioração clínica do paciente. Então, ele precisa avaliar sinais vitais, manter vigília constante, vigiar o sensório. Então, para isso, ele precisa estar atento aos sinais vitais e às anotações e qualquer alteração estar comunicando ao enfermeiro. É importante também destacarmos os cuidados com a sonda nasoenteral para uma intubação posterior. É importante manter a cabeceira da cama a 45 graus contínuos para evitar broncoaspiração e para facilitar a ventilação espontânea desse paciente. É importante também parar a infusão da dieta enteral 1 hora antes da extubação, lavar e fechar esse catéter. É importante também retomar essa dieta após 1 hora da extubação, com vazão reduzida, conforme a prescrição e conforme a necessidade desse paciente, conforme as respostas desse paciente. Então, são cuidados que o profissional ele precisa estar atento ao registro diante dessas circunstâncias. É importante também deixar registrado para não oferecer líquidos e outros alimentos por via oral ao paciente por 24 horas após a extubação. Então, nosso objetivo aqui é destacar quais são os cuidados necessários a um paciente crítico
frente ao Covid-19, utilizando da ferramenta que já temos no HC, que é o AGHU, e como que a gente pode estar manejando esse sistema para a gente estar prescrevendo os cuidados a esse paciente. Então, o profissional precisa também estar atento à forma como vai ser planejado o aprazamento desses cuidados, considerando o paciente, considerando também a equipe. Por isso que é de suma importância que o profissional esteja atento a essas mudanças e ele esteja se manejando de acordo conforme as necessidades e conforme a disponibilidade que temos no AGHU. Então, essas foram as nossas referências utilizadas. O nosso muito obrigada pela atenção. Nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas, críticas, elogios, sugestões. Enfim, esse é o ramal do Serviço de Educação, o nosso e-mail e o nosso muito obrigada. Até a próxima!